com essa infinidade de novas tecnologias, abre várias avenidas para transformar as experiências que atendem essas necessidades. Nos últimos 10 anos, eu incorporei a corrida na minha vida, e a corrida me trouxe uma disciplina que eu não tinha. Foram decisões acertadas, importantes, ousadas, foram extremamente criticadas os dois movimentos, mas depois que você colhe os frutos é mais fácil, né? E todo mundo dá o tapa nas costas e tal. Exato. Em quase tudo na vida, as pessoas têm um péssimo hábito de buscar e pôr energia no objetivo, Exato. no resultado. O resultado é só consequência. A gente precisa pôr energia na jornada. Não, peraí, põe energia nesse trem. Cara... Sejam muito bem-vindos ao The Mind Behind. Meu nome é Marconi Siqueira e minha tarefa aqui é desvendar a mente por trás daquelas pessoas que chegaram lá. Nós estamos na temporada 1 do podcast, que se chama Friends, Families and Fools, que muito convenientemente eu convidei para dividir o sofá comigo alguns daqueles amigos, familiares e pessoas que eu admiro, mas têm uma certa proximidade, justamente para facilitar a minha vida durante essa primeira temporada. O meu convidado de hoje é uma pessoa que, para mim e para várias pessoas que estão próximas de mim, dispensa apresentação, mas é um daqueles caras que, em muito pouco tempo na minha vida e na vida da minha família, se tornou uma das pessoas mais importantes por diversos fatores, que a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe aqui durante a nossa entrevista. Mas o que eu mais gosto desse cara é que, além dele ser... tem uma história muito parecida com a minha, nasceu no interior de Minas Gerais, em Nepomuceno, mas não deixou que uma pequena cidade do interior de Minas Gerais definisse o seu futuro. Logo cedo saiu para desbravar o mundo, já morou fora, já morou na capital, hoje está morando aqui em São Paulo. Começou sua carreira como executivo, cresceu muito rápido como executivo de algumas empresas e logo percebeu que, na verdade, a sua grande veia era a veia empreendedora. Foi muito bem sucedido como empreendedor e antes dos 35 anos de idade já tinha vendido a sua companhia, que ele fundou, para um dos maiores grupos, um dos maiores e mais tradicionais grupos brasileiros, por uma cifra absurda, mas que, de fato, uma empresa que valia aquilo, se tornou executivo dessa companhia. Hoje é um dos meus melhores amigos e uma das pessoas que eu tenho certeza que todas as pessoas que estão assistindo aqui teriam uma vontade muito grande de conhecer, uma ter proximidade. E eu vou te falar, é uma das pessoas mais fáceis de você ter proximidade, se tornou o melhor amigo dos meus melhores amigos, se tornou o melhor amigo da minha família várias vezes, mas mais importante é o pai da Rafinha e esposo da Lu. Comigo aqui hoje, Walter Galvão Neto. Que isso, Neto. Depois de uma apresentação dessa, eu fiquei até emocionado aqui, quase chorei. Valeu demais, meu amigo. Tamo junto, meu amigo. Neto, a razão de existir do The Mind Behind é sobre a gente desvendar alguns hábitos, crenças e rotinas, ou seja, a mente por trás daquelas pessoas que chegaram lá. E o nosso primeiro desafio é definir sucesso, né? O que é definição de sucesso para nós? E aqui no The Mind Behind a gente definiu o sucesso como aqueles que chegaram lá, ou seja, se proporam alguma coisa e cumpriram aquela jornada. Se você se cumprir a fazer, né, se prometer a fazer uma corrida de 5 km, se você chegar nos 5 km, quer dizer que você chegou lá. Mas se você quiser fazer uma maratona, e você que é maratonista sabe muito bem, se você só correu os primeiros 5 km, no final do dia você não chegou lá. Então a primeira pergunta do nosso podcast aqui pra gente começar é, cara, você chegou lá? Nossa, eu acho que eu cheguei lá em várias coisas na minha vida. Construí uma família linda. Sou testemunho disso. Construí um negócio fantástico que impacta a vida de milhares de pessoas. Então, dentro desse aspecto, sim. Mas tem vários outros sonhos que eu ainda quero chegar lá. Eu ainda quero chegar lá no Ironman. Enfim, acho que tem vários objetivos pela frente, mas essa definição de sucesso, eu concordo que é o equilíbrio de todas as coisas. Exato. Sucesso para mim é ter tempo para minha família, ter condições de brincar com meu filho, é ter condições de realizar os sonhos dos meus pais, é poder aproveitar a vida com meus amigos, independente da condição financeira. Eu acho que é a combinação e o equilíbrio das coisas. Como é que você garante esse equilíbrio hoje? Porque, cara, né, você
apesar de hoje estar sendo um executivo de uma multinacional, você continua sendo empreendedor. Você é CEO da Oasis. E apesar de que todas as nossas vidas, a nossa e a do Steve Jobs tinha 24 horas, né? A nossa vida é limitada por um período. Muitas vezes as coisas são conflitantes ali, né? Você tem uma reunião importante, você tem um momento importante ali da escola do filho, por exemplo, do Rafinha. Como é que hoje, né, no estado atual da sua vida, como é que hoje você prioriza as coisas? Você tem alguma ferramenta que você pode priorizar, que você usa para priorizar isso? Não, eu não tenho. Eu acho que não existe fórmula mágica. Tá. Eu acredito que as pessoas administram e equilibram as coisas de acordo com as prioridades. Uhum. As minhas prioridades para tomar decisão ao longo da minha vida, elas sempre foram muito claras. Uhum. Primeiro, a minha família, e é inegociável. Uhum. Então, posso ter uma reunião com o presidente da República, mas se eu tenho um compromisso com o Rafa na escola do Rafa, eu vou para a escola do Rafa. Exato. Tem uma história legal que na Copa do Mundo eu já tinha comprado o pacote. Era um sonho meu e do meu pai de assistir a Copa do Mundo. E aí eu descobri que a formatura do sei lá, não sei se é maternal, o que é. Não. Enfim, Jardim de infância. Na minha época era pré de 6. Enfim, do jardim de infância do Rafa, era no dia seguinte às quartas de final da Copa do Mundo. Eu comprei minha passagem de ida e de volta no final da Copa, porque eu tinha certeza que o Brasil ia ser campeão. Mas também comprei um bate-volta Brasil-Doha. Na verdade, Doha-Brasil, no sábado, para acompanhar a formatura do Rafa e ia voltar para Doha na segunda. Na verdade, o Brasil foi desclassificado na quarta. Eu não precisei nem voltar para Doha na segunda-feira. Fiquei com 2 passagens mortas. Mas isso mostra um pouquinho do que é prioridade para mim. Exato. Pode ter o compromisso que for, que a prioridade é minha família. Tem um papo que eu vejo às vezes na internet que vai ter momento que a prioridade é o trabalho. Cara, eu não discuto que em alguns momentos da sua vida você precisa estar extremamente focado. Trabalhar 12, 14 horas não mata ninguém. Mas o dia tem 24, você pode dormir 8 e ainda sobra tempo demais. Exato. Tá na qualidade com que você utiliza esse tempo. Exemplo, em épocas que eu tô acordando 4h30, 5 da manhã e aproveitando esse período para treinar, a produtividade do meu dia é outra. Ou seja, é como você faz uso do seu dia. Como você administra o seu dia. Agora, não existe fórmula mágica. Exato. Tá? Hoje eu tenho várias agendas. Eu tenho uma posição super importante dentro de um grande grupo, como você comentou. Eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho a minha família, tenho meus amigos. E eu tento administrar da melhor maneira possível. Aproveitar o final de semana. Cara, é fundamental para que você tenha energia na segunda-feira. Não dá para trabalhar. Agora, não pode esquecer que a energia é finita. Não adianta querer atacar 1000 coisas diferentes. Exato. Você está priorizando as coisas no seu trabalho que de fato são relevantes, você atuar? Você está delegando as coisas certas? Porque às vezes o cara está trabalhando 14, 15 horas, mas não está delegando, não tá centralizando tudo. Entendeu? Entendi. O cara lá na roça que trabalha na lida, às vezes trabalha 10, 11, 12 horas e não necessariamente ele é bem sucedido. Exato. Então a administração do tempo ela é importante. Uma das coisas que eu estou aprendendo e estou conversando bastante aqui no The Mind Behind sobre esse tema, muitas vezes priorizar é sim sobre dizer não. Como é que você diz não? Né? E que horas que você diz não ali? Porque a gente, querendo ou não, a gente é inundado de convites 24 horas por dia. Imagino que você tem aí no seu inbox diversos empreendedores que querem construir, que estão buscando construir também. Como que você hoje, além, você já disse, né, da família, então se tiver algum clash com a sua família lá, para você é um não claro. Mas quais outras situações que para você são um não claro? Nossa, essa pergunta é muito boa, porque eu tenho uma dificuldade imensa de falar não. É uma dificuldade grande, de fato é uma construção diária, mas eu acho que o segredo aí está em entender de fato aonde você vai gerar valor, de fato, onde você vai ser relevante, Exato. aonde você vai impactar. Você comentou aí sobre empreendedores. Eu, por exemplo, gosto muito de compartilhar, que é uma forma de devolver. Lá atrás, eu era uma pessoa que buscava muito contato com pessoas, com outros empreendedores. Eu busco ainda hoje, que eu acho que a gente sempre tem muito a aprender,
tô começando essa jornada ainda, tenho 37 anos hoje e muita história pela frente. Tenho que chegar lá em várias coisas, tenho vários sonhos para realizar. Então eu sempre tento ser aberto a isso, mas óbvio que você precisa filtrar bastante, porque sua energia, seu tempo ele é finito. É limitado, exatamente. E olhando para trás, cara, o que você faria diferente do que você fez até aqui? Obviamente você teve uma jornada extremamente bem sucedida, naquele contexto de chegar lá, para a grande maioria dos empreendedores é construir algo, sobretudo hoje, né? É construir algo que alguém queira comprar, no final do dia, que alguém veja valor o suficiente. É como se fosse você ver acho que a venda da sua própria empresa é como se fosse ver o seu filho ou sua filha bem casado, né? O casamento, né, da sua filha, do seu filho, quer dizer, você construiu algo tão legal, tão relevante que alguém quis lá e pegar para si e levar adiante, né? Você fez essa jornada e fez essa jornada relativamente muito rápido, né? Mas o que você faria diferente para chegar lá mais rápido ainda ou melhor? O primeiro ponto que você tocou antes da sua pergunta se eu tivesse uma dica para dar para o empreendedor, construa o negócio pensando no sucesso do negócio, que a possível venda, a possível saída, ela é consequência. Eu vejo muito empreendedor construindo um negócio para vender, e é o caminho completamente errado, porque ele não é perene, ele não é sustentável. Agora, se você constrói um negócio que é incrível, que é foda, que gera valor para o cliente, que gera resultados financeiros, a provável venda desse negócio ela é consequência desse sucesso. Quase que inevitável, né? Quase que inevitável. Óbvio que tem vários outros caminhos, como abrir capital na bolsa, como a sucessão, enfim. Mas isso trata de consequência. Exato. O segredo está na jornada. Tá? E viver aquela jornada, né? E viver ela bem feita, construir ela bem construída, com bases sólidas. Não é só enfeitar a noiva. Exato. E respondendo a sua pergunta sobre o que eu faria diferente, cara, é interessante, porque eu não vejo nenhum ponto na minha jornada que eu pensaria, cara, óbvio que você tem oportunidades de melhoria, só que com o olhar de hoje. E esse olhar de hoje ele é muito fácil. Eu brinco com meu avô, o Walter Galvão, sempre que me via, falava assim, não, eu queria a minha experiência no seu corpo. Ele sempre falava isso comigo. Mas a gente não tem essa combinação, né? Exato. Então, eu tento aplicar as lições aprendidas nas próximas jornadas. Mas eu não tenho aquela, eu acho que se eu tivesse feito A ou B, porque tudo foi uma construção, foi acumulado, empilhamento de aprendizado, empilhamento de erros, de insucessos. Que te leva pro próximo ponto. Exato. Ontem mesmo eu estava analisando um investimento, um negócio errado. Eu descobri um negócio errado que a gente fez no mercado imobiliário. E eu falei, putz, por que eu me movimentei nesse caminho há um ano atrás? Mas, cara, se eu não tivesse me movimentado, experimentado... Você não tinha feito vários outros. Eu não tinha gerado o aprendizado que eu gerei agora. Cara, aprendi, passei a régua, fiz a conta, não vale a pena, vou sair e vou mudar a rota. Simples assim. E tá tudo certo. Exato. Óbvio que aí também você não pode estar com todos os ovos num cesto só. Mas a experimentação e o aprendizado, ele é super importante. Agora, é engraçado que as pessoas não veem aonde você apanha, só vê o sucesso. Então, para quem tá de fora, o sucesso é muito fácil. Exato. É interessante porque esse mindset a gente está vendo, já entrevistamos aqui alguns empreendedores, pessoas que foram executivos a carreira inteira, e um dos traços mais marcantes que eu, pelo menos, estou conseguindo captar nessas nossas entrevistas é essa mentalidade curiosa de experimentação e não martirizar o erro, né? Acho que estava aqui o Beto outro dia, a gente está falando sobre isso, e então mesmo dentro de um ambiente executivo você pode fazer isso. Empreendedor é nato, né? Thomas Edison falava, né? Ao inventar a lâmpada, ele falou, cara, eu nunca errei, mas eu descobri 1000 vezes, 1000 formas como não funcionaria. Elon Musk falava, né? Ele quando lançou o SpaceX, se eu não me engano, teve um tweet dele que ele falou, eu preciso que 100 foguetes explodam antes de eu conseguir levar um e voltar,
né? Fazer tá com que podendo dar muito exemplo de Elon Musk nesse hoje, né, vamos deixar o lado político de lado, mas só por o lado empreendedor, mas essa mente curiosa aí cara, experimentar e aprender com esses erros é muito importante. E aí é justamente essa pergunta que eu faço de, cara, quais foram as suas falhas, né, onde que você errou, o que que você faria diferente, que praticamente ninguém aqui consegue responder, justamente porque você valoriza tanto o aspecto positivo quando dá certo, quanto o negativo, a falha, né? Então, muitas vezes você gostaria de cumprir aquela falha de novo, e é exatamente essa resposta que você deu aqui. Com certeza. Mas uma das coisas que você fez muito bem, e eu acompanhando de perto a jornada, para mim foi encontrar um sócio. O sócio do Neto é o Gilson, que inclusive nós vamos entrevistar aqui ainda nessa temporada. Gilson, tá cobrado, hein? Aqui ao vivo. E uma das coisas que eu sempre admirei e vi, porque é uma ciência, é muito difícil você hoje colocar duas pessoas para gerenciar o mesmo filho, o mesmo negócio. Muitas vezes são pessoas com ambições diferentes, com visões diferentes, etc. E eu sempre admirei isso. Eu falei, cara, né, virou um modelo de sociedade que para mim dá muito certo. O que você acha que foram as principais lições ou como que você e o Gilson garantiram que a sua sociedade fosse um sucesso, e um sucesso até hoje, né? Vocês saíram do primeiro negócio, conseguiram vender, e agora tudo que eles fazem juntos. Não tem nada que um não entra. Se eu for pular na água de lá, os dois pulam juntos. Tem só um negócio. O barco Gilson entrou, não. O negócio ruim ele não quis entrar. Mas, pergunta boa. Para quem não sabe, o Gilson é meu primo primeiro. Nós somos primos de mães ainda gêmeas. Tiveram essa sorte ainda. De mães gêmeas. Resumo. Tinha 1000% de chance de dar errado. Simples assim. Exato. 1000% de chance de dar errado. No entanto, é até legal, porque a gente já começou pensando, cara, vai dar errado. Vai dar errado. Já esperava que ia dar errado. Ou qualquer coisa que vem adiante é lucro. Exato. Não, mas brincadeiras à parte, ali teve uma equação perfeita, porque apesar de todo esse tempero complexo que é família, a gente, no D1, a gente tinha essa preocupação e a gente combinou de blindar completamente o nosso negócio da família. Esse é o primeiro passo. Super importante. Segundo, a gente, isso não foi programado, mas a gente tem um perfil extremamente complementar. Extremamente complementar. Então, eu brinco que a gente não... Os nossos egos não conflitam. O Gilson tem egos para algumas coisas e eu tenho para outras. Exato. E essa complementação de egos tem uma fórmula perfeita. A gente, ao longo de 12 anos de sociedade, a gente não tem nenhuma briga. Aí o Gilson lembra que a gente tem uma briga... Para mim não tinha nenhuma. Né? Ele lembrou que teve uma no início que eu não quis cobrar um cliente R$600. Tá. Mas tudo bem. Eu não lembro desse caso, então ótimo. Cara, em 12 anos. Exato. Porque dentro do quintal dele, ele falou para mim é regra. Acabou. Eu tenho o papel de provocá-lo, claro. Mas ele falou é regra. Dentro do meu quintal, o que eu falar é regra para ele, me respeita e ele confia nas minhas decisões. E a gente se complementa muito. Eu brinco que se fosse o Gilson, dependesse do Gilson, a gente tinha alugado um escritório de 50 metros quadrados ali na esquina da Faria Lima, do lado do Baracá do Árabe, e aqui em São Paulo, desse tamanho. E se dependesse de mim, talvez a gente já tinha quebrado várias vezes. Então, assim, essa combinação ela é muito rica para o nosso negócio, para os nossos negócios, e a gente tem princípios bastante parecidos, então isso também é extremamente importante. Ter sócios é fantástico, porque a jornada empreendedora ela é muito solitária. Exato. E ter uma pessoa que você compartilha, que você divide dor, que você pensa, que você troca figurinha, é muito rico. E eu tive a sorte de ter o Gilson ao meu lado ao longo desse tempo e, se Deus quiser, por muitos anos. Exato. O que você falou aí, né, se eu puder resumir, acho que é você ser diferente naquilo que importa, que precisa ser diferente, né, que são as complementaridades, porque ninguém é
ninguém é perfeito, né? Até o Steve Jobs precisou de alguém do lado dele que era mais, o Steve Wozniak, que era mais tech no final do dia, né? Tem essa complementaridade, mas ser muito parecido naquilo que também precisa ser parecido, né? Que são os valores, os propósitos e uma coisa de visão, né? Eu acho que de visão. Eu lembro exatamente do momento que vocês começaram, né, no processo de venda, né, da Oasis. A visão era muito clara, os dois tinham aquele objetivo. Não tinha um querendo segurar, o outro querendo crescer, não tinha um querendo ir para frente, o outro querendo ir para trás, etc. Então acho que essa unicidade, de fato, é algo super importante. Obrigado pelo ma- disclaimer. mas é aquele negócio, não existe receita de bolo ao mesmo tempo, né, no final do dia, porque você, no seu caso, deu a sorte ali de ter essa complementaridade, mas muitas vezes não tem, você tem que aprender, você tem que chegar e falar, cara, Claro. eu entendi que a sua visão é para lá, mas Às vezes é uma construção, né? Exato. E essa construção é super importante porque não adianta, o que mais mata negócios são sociedades mal feitas. Né? Concordo super. E hoje, por exemplo, como eu e o Gilson temos uma dedicação executiva, Uhum. a gente investe ou entra em negócios buscando novos sócios que tenham perfis complementares, perfis com sangue no olho, como a gente sempre teve, com perfis de capacidade de fazeção, que para mim é fundamental no negócio, e a gente busca exatamente esses perfis quando a gente quer entrar em novos negócios, e a gente tem que ter novos sócios justamente porque a gente não tem tempo, nossa energia é finita. Exato. Não, pegando nesse assunto aí de sociedade ainda, de construção da Oasis, tem uma passagem que eu acho que é super interessante. Eu sempre fui muito inspirado, até a The Bakery, ela segue uma jornada muito semelhante da Oasis, que a gente sempre foi inspirado em vocês. A gente teve a sorte de ver vocês fazendo antes, vocês chegaram 5 anos antes da gente, e a gente tentar entender ali com uma construção de próximos passos, em vários aspectos é muito parecido. Mas eu lembro muito bem da época que vocês estavam começando e vocês fizeram um investimento gigantesco no escritório em BH primeiro e depois no escritório aqui em São Paulo. E eu lembro que era uma época que vocês nem se pagavam, né, um salário. Então, às vezes você tinha coisa no escritório que você não conseguia ter em casa. Conta pra gente essa passagem especificamente e, sobretudo, a importância dela para a construção da Oasis. Né, desses momentos que você tem que falar, cara, preciso dedicar, preciso construir, preciso parecer, né? Você fala uma frase que eu gosto bastante que não adianta ser, você tem que parecer Não também. basta ser pequeno, Exato. precisa parecer grande. Exato, tem que parecer grande, exatamente. Então conta pra gente essa história. Marconi, eu conto muito essa história em todo lugar que eu vou, que eu passo, mas eu vou tentar trazer ela por uma ótica diferente. Tá. Ousadia em tudo que você faz na vida, ela só é legal quando dá certo. Um técnico de futebol, quando tira todos os zagueiros e coloca atacantes. Se ele vai lá e faz o gol do título, esse cara é um gênio, deu certo. Se ele vai lá e toma 3 gols na final do campeonato, ele é massacrado. Só que esse cara precisa ter a ousadia. Precisa tomar decisão. Ele precisa ousar. E foi basicamente o que a gente fez ao longo dessa nossa jornada. Em algum momento da nossa jornada empreendedora, a gente percebeu que o nosso mercado era o mercado enterprise. A gente percebeu que esse mercado ele compra reputação, posicionamento, imagem. Um executivo ele não vai se expor de comprar de uma empresinha de fundo de quintal por melhor que ela, e apostar por melhor que ela seja. Tá? Tem aquele ditado na tecnologia e em várias outras áreas, ninguém é mandado embora por contratar IBM. Exato. E às vezes ele fica ali na zona de conforto de contratar uma Big Tech. E aí a gente foi ousado de pegar 100% ou quase 100% do nosso caixa lá em 2016 e gastar ele todo no escritório novo. Loucura. Justamente para se posicionar diferente e tangibilizar para os nossos futuros clientes a capacidade que nós já tínhamos de construir coisas incríveis. Entendi. Então, essa foi uma jogada extremamente arriscada, extremamente ousada, mas ela foi muito
clara da nossa parte. A gente sabia que era esse o movimento que deveria ser feito. Só que na época todo mundo nos chamou de louco. E todo mundo vai te chamar... Seus pais, né? Todo mundo vai te chamar de louco até que você faça acontecer. Exato. Simples. E aí depois todo mundo vira dono, né? Pai de filho bonito, tem vários, né? Exatamente. Agora pai de filho não tem, não. Isso é muito louco. E a gente fez essa estratégia lá na época de Belo Horizonte e colhemos frutos muito rápidos. Replicamos a mesma estratégia num outro patamar aqui em São Paulo, porque a gente tinha um escritório foda em Belo Horizonte, mas as empresas de São Paulo nos viam como uma empresa de Minas. Exato. Ou seja, São Paulo é a capital da América Latina e qualquer coisa que não esteja em São Paulo está periférica. Exato. Então a gente teve que, em um outro momento, adotar essa mesma estratégia aqui e construir, naquele momento, talvez um escritório robusto que tangibilizasse o momento da Oasis, mas numa envergadura que talvez a gente não tinha capacidade financeira de fazer. E eu acho que foram decisões acertadas, importantes, ousadas, foram extremamente criticadas nos dois movimentos, mas depois que você colhe os frutos é mais fácil, né? E todo mundo dá o tapa nas costas e tal. Exato. Mas enquanto as coisas não acontecem, você vai ter que pagar o boi sozinho. Exato. E eu acho que foi um pouquinho do movimento que vocês fizeram depois. Isso. Vocês ficaram quantos anos? Nós ficamos de inquilino sem pagar nada. Vocês ficaram na Vetex Hub, lá numa salinha de 20 metros quadrados. Exato. Depois vocês ficaram hospedados lá na Oasis. Quanto tempo? Inclusive, o Felipe, sócio do Marcon, levou a cafeteira embora depois. A única coisa que vocês contribuíram em 2 anos foi uma cafeteira. Aí na hora de ir embora, o Felipe pôs a cafeteira debaixo do braço e levou embora, tudo bem. E que ela não servia pro escritório novo, porque ela era 110 e aqui é 220. Mas, olha que louco. Eu sou ressentido, vocês viram, né? Mas o interessante disso tudo, que, por exemplo, eu era uma pessoa que incentivava muito vocês a entrarem num escritório, a tangibilizar. Porque uma empresa de serviço, ela precisa tangibilizar o sucesso, a capacidade dela. E eu não tenho dúvidas que a estrutura da The Bakery hoje é um divisor de águas. Exato, com certeza. Na história da companhia. A gente não conseguia chegar de fato, forma alguma aqui, é aquele contexto da caixinha do iPhone, né? O iPhone é um produto incrível, mas se não fosse aquela caixinha, aquela experiência de abrir ali ela, com certeza o valor percebido pelo usuário seria bem inferior àquilo. Né? Coloca numa caixinha qualquer, num saco plástico, ele não tem a mesma experiência de fato. E para nós ajuda exatamente isso, tangibilizar. Mas para mim foi muito fácil porque a gente tinha a gente viu vocês chegando. Vocês provavelmente se inspiraram em outros, né? Em outros empreendedores para fazer o mesmo. Quando você toma uma decisão, né? Você tomou a sua decisão na sua história, olhando para trás aí, você é mais racional do estilo preciso buscar dados e fatos para isso, ou você é mais inspiração no sentido, cara, tô sentindo que aquilo é para onde eu devo ir e vou para lá, mesmo sem ter nenhuma informação? Vou dar uma risada aqui, porque talvez o certo é eu falar que eu era baseado em dados. Eu sou mais baseado em dados, mas infelizmente não. Eu sou o empreendedor do feeling, eu sou o empreendedor do instinto, da percepção, da leitura de mercado, empírica, mas não quer dizer que os dados não são importantes. Exato. E aí entra até o equilíbrio da sociedade. O Gilson é esse cara mais racional, é esse cara que quer ver os dados. E às vezes, em alguns momentos, para eu convencê-lo, eu preciso até buscar um pouco mais de informação do que eu faria. Exato. Então, me acho bastante impulsivo e ousado, mas meu ponto de equilíbrio está no Gilson, que é um pouco mais centrado em dados, um pouco mais conservador, me traz para a terra. Por isso, esse equilíbrio é tão legal e esse formato é tão mágico para nós. Eu acho esse ponto super importante, porque de fato, assim, muitas vezes tem pessoas que ficam paralisadas, o parálise pela análise, né? Que você analisa tantos dados que você acaba se paralisando. De fato, um empreendedor, ele se torna bem-sucedido se ele for isso, porque você não tem todos os dados, né? Exato. O que eu ia comentar agora era exatamente isso. Eu acho que não existe empreendedor totalmente baseado em dados. Exato. Porque os dados, às vezes, eles são frios, às vezes eles trazem informação, mas é importantíssimo o pulso, a percepção, o feeling na aposta do próximo passo. Perfeito. Ele retrata muito a tendência ou o que passou, mas para onde
o movimento vai, não necessariamente ele mostra. Perfeito. Então precisa de um pouco de aposta e precisa de um movimento de experimentação. Exato. E nunca, de novo, nunca vai ter os dados, porque muitas vezes você está criando algo que é inovador, que é transformador, que é diferente dos demais e etc. Se você se propõe a isso, de fato, é muito difícil você conseguir ter todos os dados na mão, pelo menos num tempo que seja viável, né? Mas por outro lado, e uma coisa que eu admiro muito em você tem um feeling, mas você não é incoerente com aquele feeling. Você não permite que o feeling... Tem muita gente que usa viés de confirmação, por exemplo, no feeling. E aí ele vai lá, sente, ele quer algo no coração dele, e ele fica buscando um monte de informações. Tá vendo? É certo? O que eu tô fazendo é certo, minha decisão é certa. Mas você, eu já consegui perceber isso, que não é um feeling pelo feeling, no sentimento, cara, devo fazer isso. É um feeling embasado através de uma coerência estratégica. Então, um escritório novo lá, né? Você claramente, eu lembro direitinho quando a gente estava inaugurando, acho que até antes, eu usei o escritório antes de ficar pronto. Eu não lembro se a O gente, daqui de São Paulo? de BH, que a a gente fez um evento lá em cima, eu tava A lançando a The gente fez um Baker. café pro Andrew, da Exato. The Baker. Tava na obra ainda. Na obra, que tava tendo uma comitiva do governo britânico em Belo Horizonte. Exatamente, a gente fez lá. Escondeu os sacos de cimento, fez uns panos. E eu lembro de ver claramente aquilo, eu falei assim, Neto, quantos funcionários você tinha? Você tinha o quê? 60 funcionários na época? 40. 40 funcionários na época. Pouco menos de 40. Pouco Tinha menos... estações para quase 200, se não me engano. 200 estações, eu falava assim, Neto, isso aqui ou é uma visão muito foda do seu futuro, ou de fato aqui, exato, você é maluco. E no final do dia tinha uma história, né? Tinha uma história por trás ali, que é essa história que você acabou de contar, de cara, eu preciso, né, mostrar, eu tô fazendo a movimentação do mercado de startups para enterprise, etc. Então eu preciso dar essa nova roupagem para o meu negócio. Ou seja, tinha uma coerência, não era quero fazer porque eu quero fazer, mas tinha uma coerência e você, acho que por estar tão investido, tão comprado na sua ideia na época, que você não se permitiria tomar uma decisão por feeling que não fosse coerente. Até porque você tem um Gilson para te segurar ali. Então acho que é esse balanço aqui entre construir histórias coerentes para você mesmo, ao mesmo tempo que aquilo que puder ter dado, você utiliza dado para embasar essa coerência, e acho que é super importante. Concordo. E acho que essa é uma busca diária, tá? Em vários momentos que eu tenho algum tipo de feeling, eu me policio para saber se não se eu não tô me empolgando ou me autoafirmando sozinho, se as percepções que eu tô captando do contexto, se elas estão viesadas ou não. Exato. E por isso sempre compartilhar ideias, validar hipóteses com pessoas, com amigos, com pessoas que já passaram dentro daquele mercado. Acho que você tomar um café, um almoço, não custa nada a ninguém, você sempre ganha e aprende alguma coisa, sabe? Alguma coisa vai sair dali. Neto, e por falar experiência, para quem não sabe, esse é um jargão do Neto nas redes sociais, né? Você tem falado bastante hoje de experiência, né? Várias pessoas falam que a gente saiu da era, a gente já teve a era da informação, onde a informação era ouro, passou para uma era de relacionamento, e hoje você mesmo fala que você está entrando na era de experiência, né? Marcas precisam cativar e conquistar o seu público e capturar valor dele através da experiência. Para você, o que o futuro da experiência guarda para a gente? Se você puder trazer um ou outro caso super interessante de companhias e de pessoas que estão utilizando a experiência como uma alavanca, né, de diferencial, conta para nós um pouquinho dessa história, da sua vivência disso. E por falar em experiência, cara, esse tema é muito legal, é um tema que eu amo. Como você mesmo falou, eu acredito muito que a gente está vivendo a era da experiência, mas na verdade a análise que tem que se fazer as necessidades humanas, elas continuam as mesmas. Necessidade de você se deslocar daqui para sua casa, daqui para o aeroporto, de comer, de se relacionar, ela continua a mesma. Há 500 anos, agora. As necessidades sempre continuam as mesmas. O que acontece é com essa infinidade de novas tecnologias, abre várias avenidas para transformar as experiências que atendem essas necessidades. Exato. E as empresas precisam ficar muito atentas, porque novas experiências surgem atendendo essas necessidades humanas de vários lugares,
E essas competições passam a ser globais com essas novas tecnologias. Então, a gente precisa se atentar ao detalhe de como a gente atende essas necessidades, de como a gente desenha uma nova experiência para o nosso cliente, para o nosso produto, para o nosso serviço, porque é nesses detalhes que a gente gera vantagem competitiva nos tempos de hoje. Exato. Tá? E posso passar aqui um dia inteiro contando impactos nessas novas experiências. Vindo para cá hoje, eu peguei um táxi, não tô com carteira, então não podia pegar táxi, teoricamente, eu não tinha dinheiro, a dinâmica como você paga as coisas mudou com o Pix. Completamente. Peguei esse dado de 2023, são quase 600 milhões de chaves Pix no Brasil, para 200 e poucos milhões de habitantes. Por habitante. É quase 3 por habitante. Mudou completamente a dinâmica de como se paga. Eu saio daqui, hoje eu estou num desafio de 75 dias que eu não posso consumir açúcar, tá, gente? Mas quando eu não estava no desafio, e numa época um pouco mais gordinho, eu sempre saía aqui no trânsito da Marginal Pinheiros, e bem no trânsito ali onde trava em frente ao shopping JK, tem um vendedor daquela pipoca doce, que para quem tá pilhado no estresse do trânsito... É horrível, por sinal, mas você aquilo ali desce. E aí eu nunca tenho dinheiro. Antigamente, o cara vinha com a maquininha de cartão. Aí você já achava o máximo. Nossa, caramba, o ambulante está muito preparado. Agora não, ele já te entrega a pipoca doce, aquela pipoquinha rosa, com QR Code e a chave Pix. E ele deixa você ir embora. Eu não sei se tem um ou outro que dá o cano nesse cara. Eu, particularmente... Dá, alguém paga mais. Eu sempre pago mais. Eu acho incrível a confiança que ele deposita ali e como essa dinâmica de pagamento mudou. Cara, qual foi a última vez que você foi no banco? Eu preciso ir agora porque tenho que cadastrar uma nova senha aqui. Eu sou gestor da... Cara, isso há um ano. E você acha um negócio mais tosco eu acho do absurdo. planeta. Eu tô há um mês tendo que ir lá e não fui ainda. Isso é transformação da experiência. Exato. Aí imagina o banco que questionou esse caminho e falou, não, as pessoas vão adorar continuar vindo ao banco. Exato. Outro exemplo, comida. Cara, o Rappi tem um negócio do Rappi Turbo que entrega a cerveja gelada aqui no escritório em 10 minutos. Isso muda completamente a experiência. Exatamente. Gelada a cerveja. Então é um negócio que muda a dinâmica. Mas eu estou falando só de grandes companhias, de inovações extremamente disruptivas. Quando você pega o WhatsApp, o vendedor lá de Nepomuceno, com o WhatsApp, ele vende para o Brasil inteiro. Exato. Com o Mercado Livre, o Marketplace, ele vende para o Brasil inteiro. O mundo inteiro. O cara da China entrega aqui em 7 dias. Então, as tecnologias quebraram as barreiras, mas quebraram para todo mundo. Então, tem oportunidade para o cara que está lá no Amazonas, no meio da floresta, com uma internet da Starlink, trabalhar e vender seu produto, seu serviço, e usando essas novas tecnologias, não necessariamente criando algo disruptivo. Então, as experiências mudaram, o comportamento de consumo mudou, e é bonito demais pensar nisso, na minha opinião. E para mim é essencial, eu até outro dia estava pensando bastante sobre o tema, né? Acho que se for pensar aí 50, 80, 60 anos atrás, você tinha várias necessidades humanas que não eram supridas, de alguma forma. Então, se você lançasse um negócio que suprisse aquela necessidade, já era uma forma de você ganhar muito dinheiro. Acontece que hoje, né, eu gosto de ver o cenário competitivo meio que com uma pirâmide de Maslow. Provavelmente todas as necessidades básicas, você está numa cidade como São Paulo, todas as necessidades básicas já foram atingidas, já foram cumpridas de alguma forma. Ou seja, aquilo lá já não é mais diferencial. Você suprir um problema. Você tem que começar a subir. Então, assim, você tem necessidade do mesmo jeito que do ser humano, né? Você tem ali necessidade de sobrevivência e depois de pertencimento e etc, etc, etc. No cenário competitivo é a mesma coisa. Não basta se suprir uma necessidade. Você tem que suprir ela a um preço que seja competitivo e acessível, oferecendo uma experiência que seja diferencial, porque aquilo lá, o quanto mais você sobe na pirâmide, maior vai ser o seu diferencial no final do dia. Né? Então, assim, acho que as empresas hoje, os empreendedores, têm que pensar em experiência. E quanto mais alto na pirâmide, o seu diferencial está no menor detalhe. Exatamente. Esse negócio de experiência é muito
muito louco. Eu tenho Gympass. E eu malho, quando eu estou aqui em São Paulo, eu malho aleatoriamente em academia de acordo com a minha dinâmica. Por exemplo, hoje eu tinha que vir aqui de manhã, gente, são 9 e pouco da manhã, eu malhei aqui do lado. E é louco, eu fico sempre avaliando nível de serviço, experiência de tudo aonde eu vou, seja restaurante, enfim, qualquer coisa eu fico avaliando a experiência. E eu tava notando os detalhes que diferenciam uma academia de alto padrão para uma academia de altíssimo luxo. Os detalhes são muito pequenos, mas fazem toda a diferença. De você chegar numa academia de altíssimo luxo, ter uma experiência gastronômica incrível dentro da academia, de ter várias toalhinhas e ter uma sauna limpinha, a qualidade do banheiro, a diferença da qualidade do shampoo e tal. Ou seja, é nos detalhes... O sorriso cara, da atendente. É no micro que diferencia um da outra, porque em termos de aparelho, as duas têm ali o aparelho top de linha, as duas são esteticamente bonitas e tal. Então essa diferenciação ela começa a atingir o micro detalhe. Exato. E não é só no mercado de luxo. Tem entre vários outros tipos de negócio, inclusive no pequeno negócio, diferenciações pequenas que separam e geram uma vantagem competitiva para aquele empreendedor. E pensar em experiência hoje, né, como diz o Neto, não é necessariamente apenas sobre diferenciação, mas também sobre sobrevivência do negócio, né? Acho que eu falo muito aqui em São Paulo que uma das coisas boas de se morar em São Paulo, tem vários problemas de morar numa cidade como São Paulo, trânsito, segurança e etc. Mas tem uma coisa muito boa, é que tudo é muito bom. Então, se você for provavelmente numa hot dog da esquina ali, ele vai ser bom, minimamente bom, porque se não for bom, alguém vai abrir um do lado e vai ganhar, né? Porque a oferta já é muito grande. Então, muitas vezes, pensar nessa experiência e como você oferta essa experiência é o fator diferencial que vai permitir com que você, de fato, como empreendedor, sobreviva nessa selva de pedras aqui. Eu acho que São Paulo é quase darwinista nesse sentido, tá? Rola em São Paulo uma seleção natural absurda, que o nível de serviço em São Paulo é tão alto, que dificilmente um negócio com baixo nível de serviço se sustenta no médio prazo numa cidade como São Paulo. E é impressionante porque eu rodo o mundo, gosto muito de viajar e fico avaliando nível de serviço, experiências, mundo afora. Não existe nada igual São Paulo. Nada. Eu concordo. E pra mim, que sou mineiro, quando chego em Belo Horizonte, cidade charmosa, linda, fantástica, só que o nível de serviço é completamente diferente. Não é a mesma coisa. Até porque o mercado não pressiona para isso, né? Você não tem essa pressão. Cara, eu acho que tem um efeito mágico aqui, porque tem outras cidades grandes que deveriam ter esse tipo de pressão, mas não tem, que tem em São Paulo. Exato. Tem uma confluência interessante. Neto, mudando de assunto um pouquinho, mas projeto Entre Céus e Barracas. Me fala um pouquinho sobre isso. O que te deu na cabeça agora? Cara, eu sempre gostei muito de natureza, sempre gostei de descobrir lugares novos. Eu tenho um perfil explorador, apesar de eu ser um fracasso montando barraca. Mas eu esbarrei com um amigo que curte e entende muito. E a gente teve uma ideia maluca de fazer um podcast onde a gente acampa em lugares inóspitos, difícil acesso, utilizando helicóptero para chegar. Só. Tá? Querer subir ali, fazer aquela trilha, não tem interesse não, né? Não, a gente chega no helicóptero, traz convidados. Legal. E a gente grava não só o podcast em si, mas toda a experiência ali do acampamento, de preparar a comida, ao pé de uma boa fogueira, comida boa prosa, convidados legais. E a gente tá super empolgado aí com essa primeira temporada. Quando é o lançamento? Cara, a gente já lançou os teasers e a gente tá em fase de gravação dos primeiros episódios. Essa semana mesmo vai sair uma gravação de um primeiro episódio. Tem toda uma logística, a gente tava esperando a temporada de chuvas passar, porque helicóptero e chuva é algo que não combina. Mas a gente tá super empolgado e tem várias surpresas legais. Legal. Neto, agora a gente vai para a parte
do nosso podcast e da nossa entrevista, que são as mesmas perguntas que eu faço para todos, né? Até aqui era um momento mais para te conhecer, para o pessoal te conhecer. Como você sabe, o The Mind Behind, ele, mais do que um podcast, ele é um projeto que basicamente a gente compara, né, os hábitos, rotinas, crenças, né, propósitos, etc., daqueles que chegaram lá, ou seja, que se propuseram a atingir um determinado objetivo e conseguiram, do restante da população. Então a gente tem algumas pesquisas que estão rolando ainda em paralelo com a população em geral para a gente fazer esse grupo de controle. Mas indo agora para as perguntas mais específicas, né, nos últimos anos, quais os hábitos ou rotinas que você incorporou no seu dia a dia que mais influenciaram positivamente na sua vida? Muito boa pergunta, porque eu sou uma pessoa extremamente indisciplinada. Talvez eu seja a pessoa mais indisciplinada que eu conheço. Talvez porque eu sempre tive muita facilidade e uma força mental muito forte. E isso é ruim porque ela te deixa preguiçosa ou preguiçoso para algumas coisas. Né? Você acaba pulando etapas e tal. Nos últimos 10 anos eu incorporei a corrida na minha vida. E a corrida me trouxe uma disciplina que eu não tinha. Longe de ser a disciplina ideal, mas me trouxe uma disciplina que eu não tinha. Então, ao correr longos de madrugada nos sábados, ao se propor acordar de madrugada ao longo da semana para encaixar treinos e coisas desse tipo, ao completar maratonas, nos últimos 10 anos, Quantas maratonas foram? Com exceção de 2020, que foi o ápice da pandemia, e em 2020 eu não corri nenhuma maratona, eu corri pelo menos uma maratona por ano. Eu devo estar aí, eu preciso parar para contar, mas devo estar entre 15 e 20 maratonas. Eu acho que não chegou a 20 ainda, mas foram mais de 15 maratonas. E essa disciplina que eu busco com o esporte, ela é fundamental para várias outras coisas na minha vida, porque sim, eu tenho a clareza que eu tenho um gap, mas eu acho que é o primeiro passo, é você entender que tem esse gap e aí buscar a disciplina para preencher esse gap, sabe? Eu acho que esse hábito da corrida transformou completamente a minha vida nos últimos anos. Eu lembro bem, assim, quando você começou nessa história de corrida, você, né, acordava cedo, morava em BH ainda, né? Que você saía correndo até o aeroporto. Foi uma história legal para contar. Então conta ela. Quando eu comecei a correr, eu estava fazendo um MBA na UFMG e um professor era maratonista. Tá. E ele era apaixonado demais e vendia muito aquilo na sala de aula. Eu tinha até corrido uma meia maratona no Rio, anos atrás e tal. E esse cara transbordava inspiração, isso é muito legal também. E aí ele falou, vamos correr comigo e tal, não sei o quê. Eu falei, putz, não tem tempo, o auge da Oasis, aquele negócio que a gente falou sobre prioridades. E aí ele falou, cara, o que você faz de meia-noite às 6? Eu falei, nada. Ele falou, então, a gente treina de meia-noite às 6. De 4h30 até 6 horas. 6 horas tá todo mundo liberado dos treinos. Falei, caramba, a gente corre na Lagoa da Pampulha, 4h30 da manhã, terça e quinta. Beleza? Beleza. Eu fui o primeiro dia, minha esposa ficou extremamente assustada. Não é esse meu cara que eu casei. O que é isso? Tem alguma coisa errada? Você tá me enganando? Isso foi na terça. Na quinta-feira ela, não, eu vou junto. Aí ela pôs a roupinha de ginástica e falei, vambora. Menina, chegou lá, tinha umas 20 pessoas treinando, correndo, ela treinou igual um zumbi. Nunca mais ela voltou, mas pelo menos ela me deu sossego, deixou eu treinar tranquilo. Viu que era verdade, né? Viu que era verdade. E nessa questão de disciplina, outro dia eu estava vendo Gisele Bündchen falando, né, que perguntaram para ela qual que é o segredo, ela falou, cara, tudo se resume a disciplina. No final do dia, a disciplina, porque o nosso corpo, ele naturalmente foi construído para que a gente economizasse energia, para que, né, a preguiça toma conta mesmo. E a disciplina, ela é o hábito em comum dos maiores, né, de todo mundo que chegou lá tem algum nível de disciplina, mesmo que seja uma disciplina não forçada, que são aquelas pessoas que são hiperativas, etc., que faz aquilo de forma muito natural, né? Vou usar o mesmo exemplo de novo, Elon Musk é um deles, né, no final do dia. E aí, dentro de disciplina, por que você acha que a disciplina no esporte, no dia a dia, acabou influenciando o sucesso na empresa? Né? Como que você conseguiu transbordar esses benefícios da disciplina
em você para a empresa? É super legal isso. Não sei se você já percebeu, boa parte das pessoas bem-sucedidas tem na sua vida um esporte de alta performance. Sim. O esporte de alta performance, ele simula no esporte a realidade da vida dos negócios e a realidade da vida pessoal. Quando você corre uma maratona, por exemplo, você tem que ter planejamento, você tem que ter preparo, você tem que ser ousado, você tem que romper limites. E tudo isso são características extremamente importantes ou pontos importantes da sua vida profissional como empreendedor. Então, o hábito de praticar um esporte de alta performance ou de ter essa ambiência no esporte, ela ajuda muito em situações que você vai passar de forma parecida nos seus negócios. Exato. Sem contar a qualidade de vida que traz para o corpo, para a mente. Eu vi a ação de uma marca, da ASICS, que ela entregou uma caixa de remédio, a gente está falando de experiência, embrulhar a experiência ali, uma caixa de remédio que na verdade é o tênis. Cara, o melhor remédio para o estresse, para a ansiedade é correr. Eu não tenho dúvidas disso, é super legal. Então, eu acho que tem uma ligação muito forte, além da disciplina que a vida dos negócios exige e que o esporte te ajuda a gerar de uma forma muito intensa. E aquele trigger, né, aquele gatilho de, querendo ou não, se você está correndo uma maratona, os 42 quilômetros doem, né? Alguma coisa vai doer. Ou a sua cabeça que está falando, para que você está fazendo isso de novo? Ou o seu pé com as bolhas, ou só o joelho começa a doer, o quadril e etc. São 42 quilômetros de dor para alguns segundos de recompensa, que é a partir do momento que você cruza aquela linha de chegada. E do mesmo jeito que um vício como fumar, beber e etc., ele precisa de gatilhos e recompensa e etc., para um hábito saudável como a corrida é a mesma coisa, né? Você busca e você começa a ficar dependente daquela sensação de, cara, cumprir, conseguir chegar lá. É toda uma inversão de perspectiva, né? É uma forma de, cara, inversão de perspectiva mesmo para, cara, o meu benefício é cruzar aquela linha de chegada e aquilo me faz um benefício tão grande que eu quero de novo, e eu quero de novo, mesmo que são 42 quilômetros de dor, né? Cara, quem corre maratona, ultramaratona, quem faz triatlon de longas distâncias, eu acho que chega a não ser racional a história, tá? Eu não consigo explicar, mas um ponto que eu queria deixar claro, que eu acho extremamente importante, é que as pessoas erram muito nisso, porque em quase tudo na vida as pessoas têm um péssimo hábito de buscar e pôr energia no objetivo, no resultado. O resultado é só consequência. A gente precisa pôr energia na jornada. Eu não tenho que pôr energia em perder 10 quilos. Eu tenho que pôr energia em ter disciplina de controlar minha alimentação, ter uma alimentação saudável, de ter a disciplina de malhar 7, 10, 15 vezes, ou fazer treinos aeróbicos, musculação, seja lá qual for, ao longo da semana. E aí sim eu vou perder 10 quilos. É consequência. A perda do quilo é consequência. Como isso no mercado, quando você vai fazer vendas na sua empresa, você não consegue controlar a venda, você não consegue controlar o que o seu cliente compra de você. Pô, mas eu consigo controlar o posicionamento da minha marca, eu consigo controlar a qualidade do meu produto, do meu serviço, eu consigo controlar a qualidade do atendimento que o meu time faz, eu consigo controlar o volume de prospecção, a estratégia de prospecção do time comercial, ou seja, é nisso, ou seja, na jornada que a gente coloca energia, não é no resultado. O resultado é consequência. E colocar energia naquilo, acho que você falou muito bem, naquilo que você consegue controlar. Óbvio. Que você tem algum tipo de inferência, influência. Eu tenho uma visão muito pragmática das coisas, assim, de vez em quando, sei lá, minha namorada, minha noiva agora, traz alguns problemas, eu falo, cara, para um pouquinho e pensa, o que você pode fazer sobre aquilo? É algo que você tem algum nível de influência? Se sim, toma energia e vai lá e resolve. Se não, vai virar preocupação à toa, vai ficar desnecessário. E esse ponto aí que você trouxe está muito relacionado também àquela questão de venda, né? Não adianta você construir uma empresa para vender, porque não existe isso. Provavelmente você não vai conseguir, porque você vai errar tanto no meio do caminho ali, tentando fazer essa consequência, que você vai desistir. No primeiro segundo, terceiro não que você receber, você vai falar, isso não é para mim. Mas se você focar naquilo que você controla, você vai conseguir chegar lá como consequência. E é quase que natural, né? Não existe negócio bom que não tenha interessado em comprar. E quando você constrói um negócio focado
e entregar valor Uhum. para o cliente, que é quem movimenta, ou os stakeholders ali do seu negócio, seus colaboradores, clientes, fornecedores, enfim, o negócio pulsa e transborda. Claro. Aí qualquer próximo passo ele passa a ser consequência. E quando a gente volta essa mentalidade para o esporte, para a vida pessoal, é a mesma coisa. Exato. Você não controla os resultados, mas você controla o processo. E o processo que gera resultado. Então é muito melhor você focar no processo e canalizar toda a energia no processo do que ficar preocupado com a meta. Perfeito. Perfeito. Baita aprendizado. E a gente tá falando aqui, né? Parece que você vai fazer um Ironman daqui a pouco, mas parece que é um homem de aço, né? De ferro. Tá sempre. Você tá sempre bem. Eu tô próximo a você. Posso dizer que não, mas mesmo se eu não tivesse, eu tinha certeza que a gente tem momentos que não são tão bons assim, tão positivos. Então, quando você se sente cansado, que você não vai conseguir cumprir com as suas tarefas, né? O que você faz para sair dessa situação? Tem gente que gosta de, sei lá, ir no parque, passear, olhar, tem gente que vai pra igreja, rezar e etc. Quando nesses momentos no seu dia aí que você não sente que, cara, tô cansado, tô exausto, minha cabeça não tá funcionando, o que você faz para tentar se desplugar daquela situação? Dormir. A Luciana fala que quando eu tô com muito problema, eu fujo deles E e dorme. durmo. Uma facilidade absurda. Cara, mas brincadeiras à parte, todo mundo tem problema, Todo mundo. independente da fase da vida, tá? É um negócio legal de comentar que eu era o cara mais preconceituoso com saúde mental, porque eu nunca tive nada ao longo do tempo. Eu sempre Você fui sempre teve uma mente muito forte, né? sempre fui muito confiante, sempre fui muito resistente, resiliente com os problemas. E aí eu achava uma baboseira aquele negócio de saúde mental e tal. E foi muito louco que eu aprendi da forma mais difícil e num contexto que talvez ninguém esperava. Eu fui ter crise de ansiedade e tal depois que eu passei pelo evento de liquidez, que a minha vida mudou e teoricamente Tava bem já. dinheiro não era mais problema. E foi, talvez, sei lá, o ano mais difícil que eu tive na minha vida foi em 2021, que todo mundo vem de fora falando, nossa, que foda, não tem problema mais, não, tem aquela expressão, né, não paga boleto e não sei o quê. E, cara, e não tem nada a ver com dinheiro. A felicidade não tem nada a ver com dinheiro. Talvez eu tenha propriedade para falar disso depois que eu conquistei ali dentro da pirâmide a necessidade financeira ali, mas hoje eu falo com muita autoridade. Cara, não tem nada a ver com dinheiro. Às vezes a felicidade maior tá numa resenha na beira de um fogão de lenha lá na roça. Poder fazer isso. Comer galinhada e ter tempo e ter disponibilidade de comer uma galinhada do que ir num restaurante 3 estrelas Michelin, que, diga-se de passagem, quase todos são ruins. A galinhada na roça ou um arroz com carne moída e pimenta é muito melhor. Mas a gente vai ter momentos de dificuldade, a gente vai ter momentos de cansaço, e a gente precisa saber a hora de desligar o motor, de parar, de aceitar que não tá bem. Eu tenho uma outra válvula de escape que é Paraty hoje, que quem me conhece, me acompanha, sabe que eu bato ponto todo final de semana. E ali eu me desligo. Eu tenho uma conexão com a água muito forte. Sou pisciano, não sei se quem tem alguma coisa aí, nisso. se tem alguma correlação. Eu não entendo nada de signo. Mas deve ter, não é possível. Peixe gosta de água, você gosta de água também, cara, então deve ter alguma correlação. É um negócio, pensamento científico, causa e efeito. É um negócio muito forte para mim. E claramente eu desligo os motores. E eu volto segunda-feira ou domingo à noite extremamente renovado, com sangue no olho, como se segunda-feira fosse meu primeiro dia. E esse fato, para mim, ele é muito interessante, muito bom também, porque acabou confirmando aquela máxima de que melhor do que ter um barco é ter um amigo que tem um barco. Então eu faço a mesma coisa, volto descansado e não tenho boleto a pagar na segunda-feira do combustível do iate. Ô Marconi, mas brincadeiras à parte, as pessoas falam, mas você tem Paraty, uma praia e tal. Cara, não é isso. É você ter alguma coisa que te desliga. Exato. Às vezes é ir no Parque do Ibirapuera, que é lindíssimo. Às vezes é caminhar na mata. Às vezes é jogar videogame e tá tudo certo. Só que ninguém é de ferro. Você precisa ter uma válvula de escape. Você precisa ter um porto seguro que te relaxe, que te desconecte dos seus problemas. Porque senão você não suporta. Exato. Muito bom. E durante a sua jornada, né, você sempre foi uma pessoa que... Outra coisa que eu admiro bastante, que você sempre se rodeou de pessoas muito...
que de certa forma poderiam te ajudar ali. Não num sentido de interesse, mas num sentido de contribuição mesmo, de criar aquela rede. Você faz amigos com muita facilidade, né? Você sai com um cara hoje e amanhã você tem essa habilidade. E invariavelmente você recebe diversos conselhos, né? Você recebeu diversos conselhos. Eu queria que você dissesse para mim aí quais foram os melhores e piores conselhos que você já escutou na sua carreira. Qual foi aqueles que de fato foram diferencial, que você fez questão de seguir? E aqueles que talvez você seguiu ou fez questão de não seguir, mas que de fato não faziam nenhum sentido para você? Uma pergunta difícil de lembrar, hein? Eu acho que o primeiro ponto, gente boa atrai gente boa. Tá. Eu acredito muito em energia. Uhum. E geralmente quando vem uma energia diferente, ruim, às vezes não é ruim, mas é diferente do ecossistema que você está ali inserido. Acende um alerta, né? Não, ela se expele automaticamente, ela não se encaixa, enfim, então isso acontece também Exato. na vida da gente, não sei como, mas é muito orgânico isso, tá? Então sou um cara muito feliz por me cercar de pessoas boas, com energia boa, pessoas para cima. Sempre tento coletar aprendizados com todo mundo. Eu acho que todo mundo tenta, de alguma forma, aconselhar ou meter a colher nas coisas. E aí, assim, é um negócio interessante que você precisa ter ouvido para tudo, porque vai chegar bons conselhos, mas ao mesmo tempo você precisa filtrar, porque a lente do outro é muito diferente da sua. Exato. Você tem que ter empatia para entender que o olhar de quem está de fora é um, o olhar de quem está de dentro é outro. Eu brinco que sempre tem 3 verdades: a minha, a sua e a verdadeira. Exato. Porque isso depende da perspectiva, né? Mas acho que um emblemático que a gente falou aqui agora é quando a gente foi fazer os escritórios, por exemplo, e a família toda falou: que loucura, vocês são loucos de fazer isso, não faça isso. Não dê um passo maior que a perna, que não aparente. dê um passo maior que a perna, aparenta, porque assim, de certa forma a gente foi super conservador, a gente não tinha financiado nada e tal, mas que talvez eu não tivesse feito as coisas que eu fiz e ter sido ousado como eu fui, talvez a gente não estaria aqui contando sobre isso, né? Então eu acho que esse talvez seja um bem emblemático que eu tenha de não ter seguido. Não segui vários outros, sou bem anti-regras, inclusive, mas ao mesmo tempo eu sempre tentei aprender muito com as pessoas que eu admiro, com as pessoas que eu acompanho. Teve um conselho, um aprendizado que eu tive numa mentoria da Endeavor, lá em 2015, era um programa promessa da Endeavor, que eu acho que hoje chama Scale Up, se eu não me engano. E a gente teve uma mentoria com o Rubens Menin, e o Rubens Menin falou sobre a capacidade de fazer ação, que é uma característica fundamental para o empreendedor. Empreendedor que é empreendedor tem a capacidade de fazer ação. De executar. O termo fazer ação nem existe, mas ele é bonito de se ouvir. Fazer ação, Então, assim, para mim isso mudou muito a minha vida, essa mentoria, e ouvir isso de um cara que eu admirava tanto, que eu admiro como o Rubens Menin, e isso foi fantástico ao longo da minha jornada. Legal. E quais conselhos você daria para um jovem universitário que está prestes a enfrentar o mundo real? Você lembra de você lá em Juiz de Fora, saindo da faculdade. Mundo, me dê conselho, me ajuda, eu quero fazer alguma coisa da minha vida. Qual que seria o conselho que você daria? Um ou mais? Cara, eu acho que o primeiro é fazer ação, como eu acabei de falar agora há pouco, é a palavra da vez para quem quer fazer acontecer. Não tem mistério, não tem segredo, tem que fazer acontecer, ponto. Eu acho que a geração que a gente vive hoje, que ela é conectada na internet, ela tem uma percepção que o sucesso ele acontece da noite pro dia, ele é fácil. Isso gera uma ansiedade desnecessária. Você acaba comparando os seus bastidores com o palco dos outros, né? Tem uma frase clichê, mas ela é super verdadeira. Então, acho que esse jovem universitário ele precisa entender que é uma construção, que é uma jornada, que vai levar tempo, que é um empilhamento de aprendizados
E que se ele for obcecado, ele for determinado e for resiliente, nada para. Exato. Porque vai ter dificuldades no caminho, ele vai cair, vai levantar, mas se ele for obstinado, é questão de tempo para ele atingir os objetivos dele. Porque a falha, querendo ou não, a falha só é a falha quando você desiste, de certa forma. Né? Quando você chega... Até então, você está aprendendo ali, você está cada vez chegando mais próximo do seu objetivo ali, se você, né, persistir. E para quem quer ter sucesso, desistir não é uma opção. E hoje, o problema é que hoje, né, a gente tá em a gente fala dos embates geracionais, né, a gente teve os baby boomers, que foram os nossos pais, que eram uma geração extremamente egoísta, que criaram os condomínios fechados, que constroem casas cada vez maiores e querem ficar naquelas casas grandes, etc. Depois tem a nossa geração, dos milênios, que foi uma geração que estava ali, poxa, acabou que a gente veio de uma geração que ela era mais egoísta, mas a gente precisa muito dos louros, né? Cara, fala que eu sou bom, fala que eu sou bom, fala que eu sou bom. E agora a gente está enfrentando a geração Z, que é um pouco mais complexa aí, que é uma mistura dos dois, mas ele tem uma característica que é muito imediatista, né? Então, assim, pensando nisso, que jovem universitário hoje, muito provavelmente é geração Z, né? Eu acho que, resumindo o que você disse aí, às vezes tenha paciência, né? O processo vai chegar lá. Total. E falando dentro desse contexto, essa geração, ela acaba não querendo ter, ela quer muito mais viver as experiências, ela eu acho que são pontos de vista e são lupas. No entanto, para quem quer seguir uma carreira, para quem quer se dedicar, focar, talvez nunca esteve tão fácil. Exato. Porque a competição é menor, no sentido de, às vezes, o que é valioso para você na sua carreira é pouco valioso para as outras pessoas. Então, eu acho que tem uma competitividade um pouco menor nesse sentido. Perfeito. Tá? Porque dentro dessa geração, os interesses são mais diversos. Exato. Tá? E é uma geração mais preto no branco no final do dia. Nem todo mundo. A gente tem uma dificuldade muito grande de relacionar com essa geração, porque a gente fala, como assim você não quer trabalhar mais? Né? Como assim você não quer ganhar mais? Como assim você não quer? Mas tem gente que fala, não quero, e tudo bem, e é mais preto no branco do que a gente. Perfeito. Exato. A gestão das expectativas é mais clara. E uma última pergunta aqui, faço a pergunta para todo mundo, se você precisar de um tempinho para pensar, sem problema, mas se você pudesse ter um outdoor com qualquer coisa escrito nele, o que estaria escrito no seu? No meu? Outdoor, Se você pudesse ter um outdoor com qualquer coisa escrito, seja uma frase sua, seja uma frase de alguém que você ouviu, mas o que estaria escrito nesse outdoor para todo mundo ver? Não, Marcon, você devia ter contado essa antes, para eu me preparar psicologicamente. Bom, se você tivesse respondido o formulário e tal. Ai. Cara, estaria escrito vive intensamente. Legal. Por quê? Porque quem vive intensamente se permite errar. Quem vive intensamente, consequentemente, se esbarra em bons resultados. Não passa pela vida a passeio, não é coadjuvante. Exato. Tá? É protagonista. E se você chegar no... Isso é muito, muito poderoso, porque se você chegar no final da sua vida, ninguém vai olhar para trás e falar assim, eu me arrependo de ter vivido intensamente. Ninguém. Você vai se arrepender de não ter vivido, de não ter feito o que você devia ter feito, de viver intensamente ninguém. Excelente conselho, muito bom. Bom, a gente está chegando no final, então, do nosso podcast da Mind Behind com o Neto, Walter Galvão Neto. Neto, se as pessoas que estão ouvindo a gente quiserem te encontrar de alguma forma, onde é que elas te encontram? Tem alguma rede social? Faça seu jabá aí. Marconi, obrigado, foi um prazer participar com vocês aqui. Quem quiser me seguir pode me conectar lá no Instagram, Walter com W, Galvão Neto. Lá eu tento compartilhar um pouquinho da minha rotina, da minha vida maluca e um pouquinho de experiência de marcas, experiência de consumo, tendências e inovação. Acho que é muito legal. É uma área que eu gosto muito e tento mostrar um pouquinho ali. Obrigado demais, viu? Foi um prazer inenarrável estar aqui com você. Tamo junto, sempre muito bom. Bom, gente, então esse foi o nosso episódio com Walter Galvão Neto, do The Mind Behind. Sempre tem que falar, né? Se vocês gostaram, deixa aí o like, curtem o nosso... Qualquer que seja a plataforma que você está assistindo esse episódio. Tenho certeza que você segue a gente, porque tem muita coisa boa para vir ainda no The Mind Behind. Obrigado, Neto. Valeu demais. Valeu demais. Abraço. Obrigado. Abraço.